Aqui quem fala é Felipe Sancafortes, bem-vindo ao podcast Tributário ao Pé do Ouvido. Hoje eu estou aqui alçando voo solo para conversar um pouco com vocês sobre a responsabilidade tributária prevista no artigo 135 do Código Tributário Nacional. Ou para ser um pouco mais específico, para fazer uma análise crítica ao entendimento do STJ, que já vem de muitos anos atrás, à luz da evolução legislativa que a gente teve e até mesmo da evolução jurisprudencial sobre esse tema. Eu aproveito aqui, antes de começar, para fazer um convite a todos. Se tiverem sugestões de pauta, ideias de temas que vocês querem ver abordados, fiquem à vontade para fazer essas sugestões para a gente. O nosso e-mail é contato@tributarioaopédoouvido.com.br. Eu aproveito para convidar vocês para me seguirem nas minhas mídias sociais. Eu estou no LinkedIn, podem me encontrar pelo meu nome, Felipe Sancafortes, Felipe com 2 L's. Estou no Instagram, Felipe C. Fortes, tudo junto, e também no Twitter, @Sancafortes. Cada uma dessas mídias com conteúdo próprio. Vão ser muito bem-vindos aí para me acompanhar nas novidades no direito tributário, nas notícias, nas publicações de artigos, enfim, todo o conteúdo voltado aí para esse ramo do direito que nós escolhemos seguir. Bom, começando, essa provocação que eu vou trazer aqui para vocês, ela decorre de um artigo meu que foi publicado esse ano na Revista de Direito Contemporâneo número 17. Essa revista, ela é coordenada pelo professor Paulo de Barros Carvalho e atualmente é publicado pela editora Thomson Reuters. Nesse artigo, o título dele é Desconstruindo a Responsabilidade Tributária prevista no artigo 135 do Código Tributário. Crítica à interpretação do Superior Tribunal de Justiça e limites do ordenamento relativamente ao inadimplemento no caso de dissolução empresarial. Esse tema, eu confesso para vocês que ele vem de uma inquietação muito grande da minha parte, desde que eu comecei a lidar com o contencioso tributário. Fiquei muitos anos trabalhando com isso, e esse foi um dos temas que sempre me causou assim uma certa, não insegurança, mas um certo inconformismo, diante não só da interpretação que o STJ dá para a matéria, mas até mesmo como essa questão é tratada no dia a dia pelos juízes, no prosseguimento das execuções fiscais. Minha grande inquietação a respeito desse artigo, dessa interpretação que é dada, começa acho que justamente pela ideia que o STJ construiu e vem aplicando a respeito desse artigo 135. Acredito eu que antes de mais nada, só para a gente se situar aqui, o artigo 135 do CTN tem a seguinte redação: são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato ou estatutos. Inciso 1. As pessoas referidas no artigo anterior. Inciso 2. Os mandatários, prepostos e empregados. Inciso 3, que é o mais aplicado aqui para o nosso tema, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Qual o entendimento que se tem hoje, basicamente? Se um diretor, um gerente ou um representante de pessoa jurídica agir de uma forma ilícita, e nesse agir de forma ilícita o STJ hoje incluiu a dissolução irregular da pessoa jurídica, essa pessoa física ela vai passar a responder pelos créditos tributários da pessoa jurídica. Esse entendimento, pelo incrível que pareça, quando eu estava fazendo a pesquisa aqui para elaborar esse meu artigo, eu descobri um precedente, uma jurisprudência bem antiga, não sei exatamente se é a primeira, mas foi a mais antiga que eu encontrei. Pasmem, é uma decisão de 22 de setembro de 1980. Isso, 1980. Lá do extinto Tribunal Federal de Recursos. Para quem quiser pesquisar, consegue achar esse acórdão lá no site do STJ. Os autos são autos de apelação civil número 45933 Minas Gerais, e a relatoria foi do ministro Armando Hollenberg. Veja só, a ementa desse acórdão era o seguinte: executivo fiscal promovido para cobrar de sociedade por cotas de responsabilidade limitada dissolvida irregularmente, débito relativo a imposto de renda. E aí vem, a responsabilidade dos sócios prevista no artigo 18 do Decreto 3.708 de 1919, cumulado com o artigo 218 da Lei 6.404 de 76, com a Lei das SAs, só pode ser afastada com a demonstração de nada haverem recebido quando na dissolução irregular. Então, observem aqui que, a princípio, essa decisão fez uma referência a uma necessidade de que a empresa, para ser considerada regularmente dissolvida, precisaria, no mínimo, que fosse feita a liquidação dos bens, a arrecadação do patrimônio restante
relevante aí no momento da extinção da empresa, a liquidação, né, a venda e o pagamento de eventuais credores. Só para a gente situar aqui mais especificamente, o artigo 18 desse decreto 3.708 e 19 falava o seguinte: serão observadas quantas sociedades por cotas de responsabilidade limitada, no que não for regulado no Estatuto Social, na parte aplicável, as disposições da Lei de Sociedades Anônimas. Olha, para vocês terem uma noção, é tão antigo esse decreto que o aplicável era escrito com 2 P's e o anônima com Y. Mas vamos lá. E o artigo 218 da Lei de Sociedade Anônima fala o seguinte: encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito de exigir dos acionistas individualmente o pagamento de seu crédito, até o limite da soma por eles recebida e de propor contra o liquidante, se for o caso, ação de perdas e danos. O acionista executado terá direito de haver dos demais a parcela que lhes couber no crédito pago. Desse tratamento aí que é dado pela Lei de Sociedade Anônima, quando a gente fala de liquidação, o regramento é muito parecido com o regramento atual que tem lá no Código Civil das leis das sociedades de responsabilidade limitada. Então, acredito eu que nesse ponto a legislação também possa ser aplicável nesse sentido, nesse contexto, e acho que faz parte da minha ideia, como eu vou tentar demonstrar aqui um pouco mais para frente. Mas enfim, depois dessa decisão, né, a gente começa a verificar uma grande evolução jurisprudencial aí que vai tratando desse tema, né? Então, assim, ao longo dos anos a gente consegue achar inúmeras decisões jurisprudenciais imputando responsabilidade aos sócios da pessoa jurídica, né, sócios e gestores, sobre o passivo tributário da empresa. Então a gente consegue localizar decisões no sentido de que, ausentes bens sociais a penhorar, o sócio pode ser responsabilizado. Se no momento da dissolução havia um determinado patrimônio, um determinado acervo social que simplesmente desapareceu, esse sócio pode vir a responsabilizado. Se não foi feita a liquidação da empresa, pode resvelar uma responsabilidade para os sócios. Se quando houve a dissolução da pessoa jurídica havia passivo tributário, também esses sócios podem ser responsabilizados nesse sentido. Então, existem várias decisões depois dessa primeira de 1980 que vai trazendo uma responsabilidade pessoal para o sócio das pessoas jurídicas pelas dívidas das empresas no momento do encerramento das atividades, tá? No momento da dissolução. Mais recentemente, né, isso aqui já no âmbito do STJ, a discussão da responsabilidade tributária, no caso da dissolução, ela foi se direcionando para o que a gente tem hoje. Basicamente fala o seguinte, vou ler aqui uma ementa de 1991. O sócio gerente, de acordo com 135 do CTN, é responsável pelas obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei, considerando-se como tal a dissolução irregular da sociedade sem o pagamento dos tributos devidos. Então aqui já tinha uma linha muito parecida com a que é seguida hoje. A bem da verdade, hoje, o artigo 135 ele é aplicável dessa forma, entende-se que a dissolução irregular é uma infração à lei, mas a jurisprudência ela foi se mudando não para o que caracterizaria efetivamente uma dissolução irregular, né, mas para a localização de indícios da dissolução irregular. Então, por exemplo, existe a súmula número 435 do STJ, que ela fala o seguinte: presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente. Obviamente que essa daqui é uma presunção relativa, pode haver inúmeras razões pelas quais a empresa não foi localizada no seu endereço cadastral naquele momento específico em que o oficial de justiça foi lá tentar fazer uma intimação, uma penhora, seja lá o que for. Mas é uma súmula que basta a certidão do oficial de justiça atestando que a empresa não foi localizada, que já se autoriza o redirecionamento da execução fiscal para os sócios e gestores da pessoa jurídica, e aí cabe a eles, a partir dali, buscar a sua defesa do modo que melhor lhes convier, né? Seja por embargo de execução fiscal, seja por exceção de presecutividade, seja por uma ação sobre o rito comum, enfim, qualquer procedimento aí que eles acharem mais convenientes. Esse entendimento da STJ de que a dissolução irregular caracterizaria um ilícito previsto ali no 135 para imputar a responsabilidade tributária, eu acho que ela merece, no meu ponto de vista, bastante crítica. Acredito eu que é um ponto que deve ser discutido, que deve ser analisado com mais cuidado. Se a gente voltar lá naquela decisão de 1980, a gente consegue verificar ali um certo viés de
responsabilização com base na teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Aquele acórdão e outros proferidos basicamente na mesma época, eles fazem muita referência à confusão patrimonial. É que a partir do momento que pessoa jurídica é dissolvida sem que seja feita devida liquidação, haveria uma confusão entre patrimônio de sócio e de pessoa jurídica, né? O que autorizaria então a imputação de uma responsabilidade para cumprir essas obrigações tributárias pendentes. Lógico, na época de 80, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica aqui no Brasil ainda era muito incipiente, então acabava sendo uma construção basicamente jurisprudencial, né, aliada a uma doutrina que vinha se construindo. Então isso acabou se disseminando para alguns ramos do direito e acredito eu que se juntou aí numa vontade do direito tributário em buscar responsabilizar sócios e gestores no caso de uma empresa que simplesmente some, simplesmente deixa de funcionar, né, com pendências tributárias. Se a gente pensar que o crédito tributário é privilegiado, que o crédito tributário é um bem público, acredito eu que até conseguimos compreender o porquê que há essa sanha, né, de tentar receber essa pendência de qualquer forma que for possível, né, tão logo e da melhor forma, o mais rapidamente, o mais efetivamente, né, e receber basicamente a qualquer custo essa dívida tributária. Mas eu acredito eu que o que a gente realmente precisa indagar são 3 pontos. Primeiro, o artigo 135 comporta a interpretação dada pelo STJ. Segundo, a interpretação dada pelo STJ é desejada pelo ordenamento jurídico. E terceiro, a interpretação é necessária perante o ordenamento jurídico? Será que não existem outros mecanismos que podem ser invocados, utilizados para que o sócio e o administrador da pessoa jurídica, se for o caso, sejam pessoalmente responsabilizados pelas dívidas da empresa no caso de dissolução irregular? E isso que eu tento construir aqui no meu artigo. Primeiro, para iniciar, eu faço uma leitura, uma interpretação do que eu entendo que seria a mais adequada para o artigo 135 do Código Tributário Nacional. Uma grande crítica que eu faço ao entendimento do STJ é que, embora, né, a gente saiba perfeitamente que norma e texto não são a mesma coisa, que as normas são construídas a partir do texto legal, eu entendo que a norma ela não pode se dissociar do texto a tal ponto que altere o seu conteúdo ou que altere a mensagem sintática do dispositivo legal. Então, quando vem o STJ e diz que dissolução irregular é uma causa de responsabilização pessoal de sócio e de gestor por consubstanciar uma infração à lei, eu entendo que houve aí, né, um claro desvio do que diz o texto, da literalidade do artigo 135. E que fique claro, eu não estou pregando aqui uma interpretação literal do artigo 135, mas sim uma interpretação que não fuja do texto legislado, porque caso contrário a gente vai estar diante de uma jurisprudência criando uma hipótese de responsabilidade tributária. E a gente bem sabe que não se pode exigir tributo por analogia, senão daquela forma que está previsto em lei. Vou fazer novamente aqui uma leitura do artigo 135, principalmente do caput. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato ou estatuto. Eu acredito que esse artigo ele pode ser desdobrado, né, em algumas expressões que facilitam aí a nossa compreensão. Primeiro, o artigo fala são pessoalmente responsáveis. Essa questão de ser pessoalmente responsável, na minha visão, ela retira a responsabilidade da pessoa jurídica e a transfere única e exclusivamente para os agentes referidos nos 3 incisos. Não tem aqui uma intenção de se imputar uma responsabilidade solidária ou subsidiária, como a gente encontra em algumas decisões judiciais. O artigo faz uma referência expressa, são pessoalmente responsáveis. É uma responsabilidade pessoal, não é uma responsabilidade complementar, não é uma responsabilidade suplementar. É uma responsabilidade que se é imputada única e exclusivamente por aqueles agentes referidos no artigo. Em seguida vem a expressão, e aqui eu acho que é de fundamental relevância, pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes. Seguindo a linha do Código Tributário Nacional, a
obrigação tributária ela nasce no momento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Fica dependendo a posterior constituição do crédito tributário por meio do lançamento, mas a obrigação nasce no exato instante em que acontece o fato gerador. Então, quando vem o artigo 135 e fala que o crédito ele é correspondente à obrigação tributária resultante, quer dizer, aquela obrigação tributária que está ligado a um fato gerador, e vem o complemento do artigo. É um fato resultante de fato gerador de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto. Na minha visão, para que haja a responsabilidade do artigo 135 do Código Tributário Nacional, é imprescindível que o crédito tributário ele nasça de um fato gerador resultante concretizado por meio de ato praticado com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto. Ou seja, um fato gerador é resultante de ato ilícito. E essa linha de pensamento já anularia por completo todo o entendimento do STJ, porque se o STJ ele pretende imputar uma responsabilidade tributária decorrente da dissolução irregular da pessoa jurídica, entendo eu que esse artigo 135 ele autorizaria a responsabilidade de um sócio ou de um gestor por eventual crédito tributário que tenha nascido da dissolução irregular, não que existisse no momento da dissolução irregular. Se o crédito tributário ele nasceu de um ato, de um fato gerador lícito, um fato gerador em que não houve ilicitude na sua concretização, eu vejo que não há a menor condição de se responsabilizar tributariamente o sócio ou o gestor com base no artigo 135. Isso não quer dizer que eles estarão completamente desonerados de cumprir essa obrigação, de forma alguma. O objetivo final aqui com toda a exposição, mas não será uma responsabilidade tributária, materialmente tributária, com base nesse artigo que estamos conversando aqui. A dissolução irregular, via de regra, ela é posterior aos fatos geradores. Essa dívida já existe no momento que a empresa ela é dissolvida irregularmente. Então acredito eu que não é o caso de se imputar essa responsabilidade. A intenção do artigo 135, também novamente no meu ponto de vista, é a seguinte: o artigo 135 do Código Tributário ele traz uma proteção à pessoa jurídica ou às demais pessoas referidas nos incisos 1 e no inciso 2. Num primeiro momento, olhando aquele fato gerador, pode ter a aparência de que ele foi concretizado pela pessoa jurídica, mas se investigando, indo mais a fundo, verifica-se que na verdade houve um ato de um diretor, de um gerente, de um preposto, enfim, de alguém com um cargo de gestão, com alguém com um cargo com poder dentro dessa pessoa jurídica, e esse ato ilícito praticado por essa pessoa acabou desencadeando um nascimento de obrigação tributária contra a empresa. Você tem um terceiro agindo de forma ilícita e esse ilícito faz nascer uma obrigação tributária contra uma pessoa jurídica que na verdade nada tem em absoluto, com aquele fato gerador. Por que a responsabilidade é pessoal e aqui faz todo sentido? A pessoa jurídica ela não é e nem nunca foi o contribuinte daquele imposto. Em hipótese alguma, o imposto nasceu de um ato ilícito. Então, o que busca o artigo 135 é responsabilizar tanto esse agente pelo ilícito que cometeu, quanto imputar a ele a obrigação de cumprir a obrigação tributária. A situação é diferente quando há um ato ilícito, mas a obrigação é de fato da pessoa jurídica, que é o que se aplica na verdade ao artigo 137, que traz lá a responsabilidade por infrações. Então, enquanto no 135, acredito eu que busca retirar a responsabilidade do aparente contribuinte para imputar sobre o real contribuinte, que é aquele que agiu ilicitamente, muitas vezes sobre o manto, sobre a aparência da pessoa jurídica, no artigo 137 busca tirar a responsabilidade pela infração do contribuinte, mas a responsabilidade pelo tributo continua sendo do contribuinte. Teria ali uma dissociação entre o tributo, que tem que ser pago pela empresa, e a sanção pelo ato ilícito, que tem que ser pago pelo agente. No meu ponto de vista, esse que seria a interpretação do artigo 135. Acredito eu que tem outros elementos aí no ordenamento jurídico que permite a gente concluir que esse artigo 135 não se presta para trazer aí uma responsabilização em caso de dissolução irregular, principalmente em caso de sociedade por cota de responsabilidade limitada. Veja bem, a função de uma sociedade limitada é justamente proteger o sócio e investidor. Com o decorrer da evolução da sociedade, das
as atividades econômicas. Foi necessária a criação de mecanismos que possibilitasse que as pessoas investissem em atividades econômicas arriscadas, sabendo que pode ter a chance de dar errado. Nesse caso, para estimular aquela pessoa a empreender, a fazer investimentos, se criou essa limitação de responsabilidade, com a garantia de que tudo, no máximo, o que esse agente perderia foi o investimento inicial que foi feito. Ela não teria seu patrimônio responsabilizado no caso de insucesso da atividade econômica. Então, essa questão de o fisco tentar receber o crédito tributário a qualquer custo, sem respeitar os limites de uma sociedade limitada, refoge por completo a toda a legislação civil e a toda a construção deste instituto, dessa espécie de sociedade. Na essência, aquele que negocia com uma sociedade limitada, inclusive aqui o fisco por obrigação legal, corre o risco do inadimplemento. É um risco que é inerente à negociação com esse tipo de pessoa jurídica, é um risco conhecido pela legislação, mas que, confrontando-se a possibilidade da inadimplência com os problemas advindos da inexistência desse tipo de responsabilidade, que é o travamento da economia, que é o desestímulo ao investimento, acredito eu que o legislador tenha optado pela primeira opção. É melhor correr o risco de inadimplemento do que você não ter atividade econômica em razão do elevado risco ou da possibilidade do empreendedor vir perder todo o seu patrimônio no caso de insucesso. Acredito que não é por aí. E um segundo ponto ainda que acredito que merece crítica, a interpretação do STJ, é o que eu já mencionei inicialmente, da dissociação da norma por ele criada com o texto legal. Ao lado das ilicitudes ali que o artigo já faz referência, o STJ ainda acrescentou a questão da dissolução irregular. Vamos fazer aqui um simples exercício na questão de técnica legislativa. O caput, ele enuncia a regra geral, enquanto os incisos ele desdobra ou ele individualiza elementos que não são comportados pelo caput. Então, quando você coloca no caput e dissolução irregular, quer dizer que as pessoas do inciso 1 podem ser responsabilizadas no caso de dissolução irregular e as pessoas do inciso 2 assim também podem. Só que nós temos pessoas físicas ali no meio. Você tem tutor, você tem curador, você tem escrivão. Assim, pelo simples fato de técnica legislativa, já mostra que a interpretação feita já se dissocia por completo do artigo. E o segundo ponto que eu levanto aqui foi o que eu já disse também anteriormente. A dissolução acaba sendo posterior ao nascimento da obrigação tributária. E, no meu ponto de vista, para que haja aplicação do artigo 135, o crédito tributário ele tem que ser resultante do ilícito, e não que ele foi inadimplido ilicitamente. Aí a situação é diferente. Feitas essas premissas, tentado delimitar aí a abrangência do artigo 135 do CTN, feita essa crítica à interpretação da STJ, quer dizer então, o artigo 135 não pode ser aplicado no caso de dissolução irregular. Então a gente está institucionalizando o calote, basta encerrar a pessoa jurídica com dívida para que não haja responsabilidade nenhuma. Na minha forma de ver, não é bem desse jeito, porque o ordenamento jurídico ele dá outras alternativas para que, se for o caso, seja buscada a satisfação da obrigação tributária perante a pessoa física, perante o gestor. Elaborando esse artigo, eu consegui construir 8 situações envolvendo a dissolução irregular da pessoa jurídica, ou melhor dizendo, envolvendo a dissolução da pessoa jurídica. E a partir dessas 8 situações, individualizar se é possível buscar patrimônio da pessoa física ou não. Essas situações são as seguintes. 1. A situação possui bens a realizar suficientes para saldar as obrigações tributárias pendentes e procede à liquidação, quitando-as. 2. A sociedade possui bens suficientes para saldar as obrigações tributárias pendentes, procede à liquidação, mas não paga os créditos tributários ou os paga apenas parcialmente. 3. A sociedade possui bens suficientes para saldar as obrigações tributárias pendentes, mas não procede à liquidação. 4. A sociedade não possui bens suficientes para saldar as obrigações tributárias pendentes, procede à liquidação e paga os créditos tributários até o limite do ativo realizado. 5. A sociedade não possui bens suficientes para saldar as obrigações tributárias pendentes, procede à liquidação, mas não paga os créditos tributários ou os paga apenas parcialmente. 6. A sociedade não possui bens suficientes para saldar as obrigações tributárias pendentes e não procede à liquidação. 7. A sociedade não possui bens a realizar em razão do simples insucesso da atividade empresarial. E 8. A sociedade não possui bens a realizar em razão de atos praticados com intuito de dilapidação patrimonial.
Então, resumindo, a gente tem a situação de que a empresa, uma vez extinta, possui bens para realizar ou não possui bens a realizar. A empresa realiza o patrimônio que tem, não realiza o patrimônio que tem. A empresa paga a dívida total ou parcialmente ou não paga a dívida total e parcialmente. Eu acredito que cada uma dessas hipóteses tem uma solução diferente. Vamos começar pela primeira. A sociedade possui bens a realizar suficientes para saldar as obrigações tributárias pendentes e procede à liquidação quitando-as. O Código Civil, quando trata da extinção da pessoa jurídica, a extinção da sociedade, ele traz um passo a passo. Esse passo a passo, se cumprido, é que o STJ chama de dissolução regular. Caso não cumprido, a gente estaria diante de uma dissolução irregular. Nesse ponto a gente está de acordo. O que é esse passo a passo? Primeiro tem que ser feito o distrato social. Primeiro passo, extinguir a pessoa jurídica, é você desfazer a sociedade. Segundo, inicia-se a fase de liquidação. É nesse momento que é feita a arrecadação dos bens, do patrimônio social remanescente. Feita a arrecadação, esse patrimônio é alienado, é vendido e é feito o pagamento dos credores da pessoa jurídica. Não tem uma previsão legal dentro do Código Civil da ordem que tem que ser feitos esses pagamentos, mas tanto doutrina quanto jurisprudência aplica aqui no caso o rol da lei de falências. E então se chega na última fase da extinção, que é o encerramento da liquidação, com a declaração de extinção das obrigações da empresa. E aqui entra aquela regra supletiva, no caso de algum credor ele se sentir lesado, cabe a ele, após feita a liquidação da empresa, tão somente buscar uma reparação de danos perante o liquidante. Ele não tem direito exatamente de receber a dívida que ele teria perante aquela pessoa jurídica, porque nada mais restou, não sobrou patrimônio suficiente para quitar aquela dívida. Então, por ser uma sociedade de responsabilidade limitada, aquela obrigação se resolveria no máximo em perdas e danos, com os limites que a lei coloca. Mas então, nessa primeira situação, feita a dissolução, feita a arrecadação dos bens, a liquidação e o pagamento dos credores, nada restaria aqui a ser reclamado, porque se a obrigação tributária foi quitada, se houve esse procedimento de liquidação, a dissolução foi plenamente regular, nada há para se reclamar contra esse devedor, contra essa pessoa jurídica. Aqui na segunda situação, a coisa já começa a ficar um pouco mais complexa. A sociedade possui bens suficientes para saldar as obrigações tributárias pendentes, procede à liquidação, mas não paga os créditos tributários ou os paga apenas parcialmente. Feita a liquidação da pessoa jurídica com a arrecadação e a venda dos bens sociais existentes no momento da dissolução, um eventual credor que se entenda lesado, o máximo que ele tem seria aqui no caso um direito a perdas e danos contra o liquidante. E isso no caso de o liquidante ele ter agido de alguma forma irregularmente. Se o liquidante fez todo o procedimento estritamente dentro das determinações legais, se ele trouxe para a concorrência todos os credores daquela pessoa jurídica, se ele obedeceu a ordem legal de preferência nos pagamentos, eu entendo que nenhum ilícito foi cometido, de forma que nenhum direito de indenização restaria para aquele credor insatisfeito. E aí vale aqui de novo lembrar, no caso de uma sociedade de responsabilidade limitada, é possível sim que credores saiam frustrados no momento da liquidação, caso não reste patrimônio suficiente para satisfazer todas as dívidas. É essencial, e aqui deixo claro que isso se aplica para a obrigação tributária também, é essencial que se faça o procedimento de liquidação, porque é ele que vai ser o ato ali necessário e suficiente para se afastar qualquer tipo de responsabilidade pessoal. Na terceira hipótese, a sociedade possui bens suficientes para saldar as obrigações tributárias pendentes, mas não procede à liquidação. Aqui a gente já começa a ingressar na seara do ato ilícito. Se a sociedade ela possui bens e não procede à liquidação, a pergunta que se pode fazer é: onde está esse patrimônio? Eu defendo a ideia que, sem que seja feita a liquidação, é possível pressupor, é possível presumir, lógico, admitindo prova em contrário, que esse patrimônio foi absorvido pelos sócios remanescentes. E aqui no caso, se o sócio ele acaba incorporando ao seu patrimônio os bens remanescentes de uma pessoa jurídica em dívida, essa incorporação de patrimônio ela é irregular, ela é ilícita, porque é um patrimônio que ele não tem direito. Esse patrimônio ele deveria ser direcionado para os credores daquela pessoa jurídica. E isso implica, a meu ver, uma confusão patrimonial, porque você, nesse momento que extinguiu o manto da pessoa jurídica, que não existe mais esse liame, essa separação entre pessoa física e pessoa jurídica, você acaba com os contornos claros de uma separação patrimonial e acaba tendo uma confusão ali do patrimônio que já era do sócio com o patrimônio que veio a ser
em razão dessa dissolução irregular da pessoa jurídica pela falta da liquidação. Então acredito que nessa hipótese é aplicável a responsabilização prevista lá no artigo 50 do Código Civil, que fala da desconsideração da personalidade jurídica para determinadas obrigações. Então, a meu ver, esse patrimônio que foi irregularmente recebido por um sócio em decorrência de uma dissolução incompleta da pessoa jurídica, vamos dizer assim, esse patrimônio que esse sócio recebeu vindo da pessoa jurídica e não seu patrimônio pessoal, mas sim a parcela vinda da pessoa jurídica, pode ser buscada dentro do patrimônio do gestor, do sócio, para satisfazer eventuais credores, e aqui incluindo o fisco. Então veja bem, não estou aplicando aqui o artigo 135 do CTN, mas sim eu estou trazendo a legislação civil para um caso de descumprimento ali das exigências da lei para o caso da dissolução da pessoa jurídica, da dissolução da sociedade. Uma pergunta que pode surgir aqui mas por que essa responsabilização buscaria só o patrimônio que o sócio recebeu da pessoa jurídica e não o seu patrimônio integral, que é o que se pode dar a entender o artigo 50 do Código Civil? E a resposta, que a meu ver, é muito simples. Aquela dívida é da pessoa jurídica. Aquela dívida, ela não nasceu de um ato ilícito. Vamos pressupor que essa obrigação tributária ela veio de um fato gerador realizado de uma forma completamente ilícita. Então, o gestor, o sócio daquela pessoa jurídica, ele não teria de forma alguma qualquer responsabilidade sobre aquele crédito tributário. Então, se no momento que a empresa estava regular, aquele sócio gestor, ele não teria de responder de forma alguma com seu patrimônio sobre aquela dívida, eu não vejo sentido que esse dever dele, que essa responsabilidade dele se alteraria pelo fato da sociedade ter sido dissolvida sem o cumprimento das obrigações legais. E aqui reiterando, eu não vejo a dissolução como um ilícito suficiente para ensejar automaticamente uma responsabilidade na linha do STJ. Eu entendo que precisa de algo mais em cada uma dessas circunstâncias aqui para desencadear essa responsabilidade. Dando continuidade, a gente tem aqui na situação 4 que eu elenquei. A sociedade não possui bens suficientes para saldar as obrigações tributárias pendentes, procede à liquidação e paga os créditos tributários até o limite do ativo realizado. Eu entendo que a resposta dessa situação 4 é a mesma da situação 1. Houve aqui um incumprimento do dever de liquidação. Na situação 1, o pagamento foi integral, enquanto aqui no 4 foi parcial em razão de não restar patrimônio suficiente. Se a empresa, no momento do seu encerramento, ela já não possuía mais patrimônio suficiente para saldar a sua dívida, e aqui também não houve cometimento de fraude, a gente está diante de um simples insucesso da atividade econômica, eu entendo que nenhuma responsabilidade pode ser transferida aí para sócio e para gestor. Lembrando, a função de uma sociedade de responsabilidade limitada é justamente proteger os sócios para o caso de um insucesso da atividade econômica. É a garantia de que, se a atividade não der certo, ele não vai perder nada além do investimento que ele fez para formar o capital social. Então, nessa hipótese também, no momento da dissolução, não sobraram bens suficientes para satisfazer todas as dívidas, naquele momento se extingue todas as obrigações da sociedade pelo fato de que não há mais nada, não há mais patrimônio para saldar qualquer dívida. E aqui acho que também cabe, mais uma vez, aquela ressalva do artigo 1110 do Código Civil, de que se eventualmente algum credor se sentir lesado por não ter sido chamado para liquidação ou por ter sido descumprida a ordem de privilégios do crédito tributário, ele pode buscar uma reparação por perdas e danos contra o liquidante, mas não mais do que isso. Situação 5. A sociedade não possui bens suficientes para saldar as obrigações tributárias pendentes, procede à liquidação, mas não paga os créditos tributários ou os paga apenas parcialmente. O desenrolar dessa situação 5, a meu ver, é a mesma da situação número 2. Repetindo aqui, havendo a liquidação e havendo o pagamento de credores, no caso de insuficiência patrimonial, a coisa se resolve em perdas e danos para aquele credor que se sentir lesado, não no sentido de não ter recebido a sua parte, mas de contra ele ter sido cometida alguma ilicitude no momento da liquidação. E cito aqui de novo o exemplo. Ou ele não foi chamado para liquidação, ou ele era um credor privilegiado em relação àqueles que receberam o valor da empresa no caso da venda dos bens. De novo, não há aqui uma irregularidade a ponto de você buscar o patrimônio do sócio e do gestor. A gente tem aqui uma situação de simples insuficiência patrimonial no caso de dissolução, no caso de extinção da empresa.
Situação número 6. A sociedade não possui bens suficientes para saldar as obrigações tributárias pendentes e não procede à liquidação. Esse exemplo ele remete ao exemplo anterior da hipótese número 3, né? Quando a empresa ela possui bens total ou parcial para saldar a dívida e não faz a liquidação. Vale a mesma ressalva feita lá atrás. Se não tem a liquidação, é possível pressupor que esse patrimônio social tenha sido incorporado pelo sócio. Então, plenamente cabível, a meu ver, a desconsideração da personalidade jurídica com base no artigo 50 do Código Civil para que o patrimônio desse sócio seja buscado até o limite do que ele recebeu irregularmente da pessoa jurídica, né? Em razão de ter incorrido ali em uma confusão patrimonial. Situação número 7. A sociedade não possui bens a realizar em razão do simples insucesso da atividade empresarial. Não existe na lei uma obrigatoriedade do empresário ter sucesso, e é justamente por isso, reitero novamente, que se criou a sociedade de responsabilidade limitada. Então, num caso de atividade econômica simplesmente não ter prosperado, isso pode acontecer por infinitas razões, né? A gestão pode não ter sido a mais qualificada, o produto pode ter ficado obsoleto, né? Às vezes pode ter entrado um produto que tem um processo de produtivo mais eficaz, o que deixa ele mais barato. Um produto importado, uma qualidade melhor com preço equivalente ao nacional, roubou o mercado. Enfim, a crise econômica, crise política, crise internacional, enfim, são inúmeras razões que pode fazer com que uma atividade econômica caia no insucesso, né? Nesse caso, você não tem nenhum tipo de ilícito imputável ao sócio ou ao gestor daquela pessoa jurídica. Você vai cair num caso simplesmente de uma atividade econômica que não foi suficiente, uma atividade econômica que não foi para frente, que nesse contexto, né, nesse lapso de tempo, acabou gerando um passivo, e esse passivo vai ser sanado, vai ser resolvido de acordo com as possibilidades daquela pessoa jurídica, tendo resguardo aí em que o sócio ele não vai ter o seu patrimônio alcançado porque simplesmente a atividade econômica não deu certo. O investimento inicial formou capital social, construir um patrimônio da pessoa jurídica, são esses bens que vão ser buscados aí para satisfazer aquela obrigação até o limite do seu esgotamento. É uma situação diferente da número 8 que eu propus aqui, né? A sociedade não possui bens a realizar em razão de atos praticados com o intuito de dilapidação patrimonial. Aqui, na verdade, quando a empresa se encerra, ela já não tem mais patrimônio, não porque ele foi esgotado pela atividade econômica mal sucedida, mas sim porque o gestor, né, o sócio, ele agiu ilicitamente, ele agiu dolosamente, propositalmente para esconder o patrimônio, para dilapidar o patrimônio com o objetivo de frustrar a obrigação tributária ou frustrar as obrigações dos demais credores. Já tinha essa intenção deliberada desde o início, que era não cumprir as obrigações pendentes no momento da dissolução. Como fazer? O sócio aqui seria responsabilizado pela totalidade do crédito tributário? A pessoa jurídica seria desonerada dessas obrigações tributárias? Eu entendo que não. Quando tem essa hipótese 8 de uma dilapidação patrimonial da pessoa jurídica, nós temos que separar em três pontos. Primeiro, vou retomar novamente as premissas lá atrás. As premissas iniciais. A dissolução ela é sempre posterior à obrigação tributária, ao nascimento da obrigação tributária. Quando a pessoa jurídica é dissolvida, a obrigação tributária já existe. Ela já existe, ela decorreu de fatos praticados pela pessoa jurídica de forma lícita, então são dívidas, são pendências tributárias da pessoa jurídica. Eu não vejo sentido de que esses débitos sejam transferidos para a pessoa física, sendo que em situação regular não seria. Mas então, o que vai fazer? Vai se frustrar o cumprimento dessas obrigações tributárias? Vamos lá. Se o agente ele age em nome da pessoa jurídica, numa aparência de ilicitude, mas praticando atos ilícitos, ele vai incorrer naquelas infrações tipificadas no artigo 137 do Código Tributário Nacional, que lá coloca como responsabilidade pessoal da agente quantas infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito. Então veja bem, quando se há uma dilapidação proposital do patrimônio, a gente não pode considerar essa prática como um exercício regular de administração de mandato. A gente está aí diante de uma intenção deliberada de frustrar o cumprimento de uma obrigação tributária. E essa conduta de dilapidar o patrimônio, propositalmente lesar o fisco, eu entendo que é tipificado como um crime
crime contra a ordem tributária pela Lei nº 8.137 de 90. O artigo 2º, inciso 1, fala o seguinte: constitui crime da mesma natureza, ou seja, crime contra a ordem tributária, fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, e aí vem, ou empregar outra fraude para eximir-se total ou parcialmente de pagamento de tributo. Ou seja, o contribuinte ele pratica atos deliberados de ocultação, de dilapidação de patrimônio para frustrar a obrigação, para eximir-se de cumprir a obrigação tributária, ele está incorrendo aí num crime contra a ordem tributária. Então, sendo essa conduta tipificada como crime, autoriza, voltando aqui para o âmbito tributário, a responsabilidade daquele agente pela infração que ele cometeu. Ou seja, para começo de conversa, num primeiro momento, a sanção por aqueles tributos devidos no momento da dissolução irregular seria transferida ali para o agente, que praticou esses atos de dilapidação patrimonial. Então, nesse momento, teria uma separação do tributo e da multa. O tributo continuaria sendo devido pela pessoa jurídica, mas a sanção seria transferida para esse agente infrator. Isso não implica que a Fazenda Pública teria frustrado o seu direito em relação ao recebimento do tributo, porque aqui eu entendo que é perfeitamente aplicável o artigo 185 do CTN. Vamos lembrar que a gente está falando aqui de responsabilização tributária dentro aí de um bojo de uma execução fiscal, A gente vem construindo essa ideia aqui de redirecionamento de execução fiscal. O artigo 185 do CTN fala o seguinte: presume-se fraudulenta alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente constituído como dívida ativa. Aqui no caso, a gente tem dentro do direito tributário esse instituto da fraude à execução, que ao contrário da fraude à execução no processo no direito civil comum, ela é uma responsabilidade objetiva, não demanda o conhecimento do adquirente desses bens acerca de uma eventual existência de passivo do vendedor para com a Fazenda Pública. Então é possível aí o fisco buscar esse patrimônio dilapidado perante quem quer que o tenha adquirido, seja por uma pessoa jurídica constituída pelo devedor por esse fim, ou até por terceiros que não têm nenhuma relação com aquele devedor, que compraram o patrimônio sem conhecimento da existência daquela dívida. Então você teria aí, nessa hipótese, a possibilidade de buscar satisfação da obrigação tributária com o patrimônio que até então era da pessoa jurídica, mas que foi irregularmente dilapidado, e ao mesmo tempo responsabilizar o agente, tanto tributária quanto criminalmente, pela conduta dele de buscar frustrar a obrigação tributária. Então vejam bem, após analisar aqui essas 8 situações que eu exemplifiquei no meu artigo, eu acredito que eu já tenho subsídios aí para responder os 3 questionamentos que eu fiz inicialmente. A primeira questão que eu coloquei: a interpretação do STJ ela se coaduna com o artigo 135? Ao meu ver, não. A hipótese ali de dissolução irregular, ela acabou refugindo ao texto do artigo 135. É uma norma que, a meu ver, não é comportada pelo texto do artigo 135. O artigo 135, ele visa proteger as pessoas referidas nos seus incisos daqueles agentes que, de alguma forma, possuem poder para atuar em nome dessas pessoas prejudicadas. E nessa atuação, quando é contrária à lei, ao estatuto, ao contrato social, quando é um ato cometido com infração, acaba por desencadear de uma forma ilícita, de uma forma não usual, um fato gerador contra aquela pessoa tutelada, com aquela pessoa representada, aqui nos nossos exemplos, a pessoa jurídica. Então, considerando que a dissolução é sempre posterior a essas obrigações, eu vejo que não é uma hipótese que é comportada, que não é uma hipótese que enquadra nos ilícitos que estão ali dispostos, Não obstante a dissolução irregular também seja um ato ilícito. O meu segundo questionamento foi: a interpretação do STJ é desejada? Eu acredito que não. Tendo aí a dissolução da pessoa jurídica, não necessariamente o sócio ele tem que ser responsabilizado pessoalmente ou o seu patrimônio pela dívida daquela empresa. Vamos chamar assim, é desejado que algumas vezes o inadimplemento aconteça. O inadimplemento faz parte de uma sociedade limitada, as operações ocorrendo dentro da normalidade, sem prática de ato ilícito, A atividade ela se encerrando em razão de um insucesso, sem culpa, sem vícios, sem infrações. Não vejo razões aí para que seja buscada essa satisfação a todo custo perante um gestor, perante um sócio, inclusive de obrigações de natureza tributária. E a terceira questão, o sistema ele traz elementos aí para se buscar a eventual responsabilização, se for o caso,
caso, eu trouxe aqui para vocês que sim, se a pessoa jurídica no momento da sua dissolução possui patrimônio suficiente ou insuficiente para saldar as dívidas sociais naquele momento e o gestor não procede à liquidação que a lei determina, é possível pressupor, do meu ponto de vista, que ele tenha incorporado esses bens da pessoa jurídica ao seu, o que configura aí uma ilicitude, porque esse patrimônio tinha que ser direcionado para o pagamento de credores, né? E com isso desenvolve ali uma confusão patrimonial, pode ser resolvido à luz da desconsideração da personalidade jurídica prevista lá no artigo 50 do Código Civil. É até o limite que essa pessoa recebeu indevidamente. Bom, para encerrar, eu vou fazer a leitura do último parágrafo da conclusão do meu artigo, onde eu digo o seguinte: o inadimplemento da obrigação tributária certamente deve ser coibido e combatido. Porém, devem ser respeitadas as restrições impostas pelo ordenamento jurídico para resguardar a viabilidade, a coerência e a integridade do sistema. É com essas considerações que eu deixo aqui a provocação para uma análise mais acurada da forma como esse artigo 135 do CTN vem sendo aplicado. A gente está diante de quase 40 anos de uma jurisprudência que hoje, a meu ver, tem ensejado poucos debates. É mormente aí considerando que houve toda uma evolução da legislação, tanto civil quanto aspectos da legislação tributária que permitem com que nós façamos aí uma reanálise não só dessa interpretação que o STJ tem dado à questão de responsabilização pessoal de sócio, mas quanto ao próprio alcance, a própria definição, as próprias situações abrangidas pelo artigo 135 do CTN, conferindo aí uma melhor eficácia para cada um desses dispositivos, seja legislação civil, seja da legislação tributária, tornando o sistema mais íntegro, tornando o sistema mais coeso, tornando o sistema mais racional e mais seguro, né, que é a função última não só do direito, como também do direito tributário. Deixo aqui meus agradecimentos, muito obrigado por terem escutado esse podcast até o final e até a próxima.